A paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe a todos, sejam bem-vindos ao canal Coluna de Betel, a Porta do Céu, onde nós estamos meditando na Palavra de Deus, nesse assunto tão extenso que atinge toda a Bíblia, que é as leis que saíram e as leis que prevaleceram. Então, nós vamos falar a lei sobre a idolatria, sobre a feitiçaria e sobre tantas outras coisas. Ainda prevalece? Existe isso como lei nos dias de hoje? É o que nós estamos procurando ver. E para ver essas coisas, nós temos que falar de um ser muito terrível, que foi o primeiro a transgredir as leis. O seu nome você já sabe, Satanás. Nós estamos meditando aqui no livro de Ezequiel, capítulo de número 28, e o versículo 11 que diz: Veio a minha palavra do Senhor, filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro, e diz-lhes: Assim diz o Senhor Deus, tu és o selo da perfeição, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Então essa palavra aqui, sabedoria e formosura, ela tem prejudicado muita gente. Principalmente a palavra formosura. O que é formosura? Todos nós sabemos, beleza. Pessoa ser bela, ser bonita, tanto física, seja mulher como homem, como em qualidade. A qualidade também de uma pessoa é uma beleza, bonito, né? Se vê uma pessoa inteligente, uma pessoa sábia, uma pessoa que tem capacidade de criar muitas coisas belas, coisas bonitas. Se nós olharmos aí para os escritores e para muitos filósofos, muita gente da nossa pátria, nós vamos ver que tem gente muito sábia e tem gente muito inteligente e que é uma beleza contemplar essa obra deles, as obras deles. Satanás era perfeito, era bonito, era belo, era formoso em todas as áreas. Tudo quanto ele fazia diante de Deus era agradável, mas ele fez algo que desagradou a Deus. E o que ele fez para desagradar a Deus? Ele se exaltou. Esse é o perigo. Quando você pega a sua beleza para se exaltar, mulher, aí você vai cair. Quando você, o homem, pega a sua beleza para se exaltar, ou até mesmo a sua sabedoria para se exaltar, aí você acaba se machucando. Por isso é que Satanás caiu. E ao transgredir as leis, ele trouxe toda essa ruína para a terra, para que hoje estivesse destruindo a humanidade. Vamos falar dele um pouquinho aqui no livro de Isaías. Abram comigo aí, no livro do profeta Isaías. Aqui também fala dele, aliás, a Bíblia toda, né? Isaías, de número 14. Isaías 14. Vejam dos versos deixa eu ver aqui. No verso 5, ele diz assim: Já quebrou o Senhor o bastão dos ímpios e o cetro dos dominadores. O Senhor está dizendo aqui, Isaías está dizendo aqui, aqueles que prevalecem, que dominam as nações, e naquela época existiam os feudalistas, os doutores feudais, tinha toda aquela forma de governar, de escravizar, que as nações possuíam naquela época, né? Você sabe que os coronéis, os mais ricos deste mundo, era o que prevalecia. E Cristo foi acabando com isso, Deus foi acabando com isso, até que chegasse o dia que Cristo viesse ao mundo para pôr em liberdade o cativo. O versículo de número 6, ele diz: Que feria os povos
com furor, como praga incessante, e que com ira dominava as nações, como uma perseguição irresistível. Já descansa esta está sossegada, toda a terra. Já descansa a terra e está sossegada. Então, estou falando aqui desse ser que domina as pessoas, que domina esses homens, os homens mais poderosos da terra naquela época. E poderão dizer, por que não dizer os de hoje também, que não temem a Deus, que não pertencem a Deus, mas sim à impiedade, como esses ímpios que Jesus está dizendo aqui, que Isaías está profetizando aqui no versículo 5, que Jesus viria para isso. Então, esse aqui, que é o inquiridor de todas as nações, Satanás, ele usava as pessoas, ele usa os homens mais fortes, mais nobres, mais ricos, para fazer isso. Então, descansa, está sossegada toda a terra. Então, está dizendo aqui, o profeta está dizendo, terra, descansa, sossega, Cristo vem aí para salvar a humanidade, descansa, repousa, sossega, ele diz, exclama todos com júbilo, até os ciprestes se alegram sobre ti, até os ciprestes, as árvores, os cedros, vão se alegrar com a vinda do Messias para salvar a humanidade, porque esse inquiridor aqui haveria de ser preso, haveria de ser vencido, haveria de ser desestruturado da sua ordenança, do seu comando sobre os homens na terra, porque Cristo viria, mas nem assim os homens se dão conta disso. Então ele diz aqui o versículo de número 8, até os ciprestes se alegram sobre ti, e os cedros do Líbano dizem, desde que caístes, ninguém sobe contra nós para nos cortar. Então vejam aqui, até o ciprestes, as árvores, vai dar glória a Deus. Por quê? Porque aquele que dominava sobre tudo e sobre todos está debaixo do controle agora de Cristo Jesus. Só que Satanás consegue, fazer com que os homens destruam a nossa terra, que é o que está acontecendo hoje. O homem não olha mais para Deus, o homem não olha mais para Cristo, o homem passou a olhar para si mesmo, para a sua força, para o seu dinheiro, para o seu poder no que diz respeito à vida humana, para a sua capacidade humana, para os seus recursos, seu dinheiro, e esqueceu-se de que tudo isso é falível, tudo isso acaba-se. E tirou os olhos de Deus. Por isso, por conta do dinheiro, eles estão fazendo o que estão com as nossas florestas, com o mar, com os animais do campo, com o ser humano em si. Isso que eles estão fazendo. Que esses mesmos poderosos, debaixo do quê? Do controle de Satanás, do comando de Satanás. Por isso é que Jesus o chamou de príncipe. E aí ele diz aqui, versículo de número 9. Além, desde o profundo se turbou por ti. Vejam aí, o abismo que você caiu, Satanás, quando Cristo te jogou aqui abaixo, quando ele de lá do céu, naquela grande luta, Apocalipse 12, nós chegaremos lá, o arcanjo Miguel e seus anjos batalhou contra o diabo e os anjos que ele tinha convencido, e de lá eles foram atirados. Caiu nesse abismo, o além. O que é um além? É um lugar inanimado, sem vida, sem condição para se viver. Nada possa sobreviver no além. Então, o além era essa terra sem forma e vazia. Que terra? Superfície, que não tinha forma nenhuma
era sem forma e vazia. E a superfície continua sem forma e vazia, banhada com as águas, que está debaixo deste planeta, que é o planeta Terra, que Cristo tirou dela, da superfície, para construir esse planeta e tornar ele um planeta inanimado, um planeta que produz, que tem vida. Um planeta tremendo, que é esse que nós vivemos, o planeta Terra, que está sendo destruído por causa do pecado do homem e que será destruído no fogo em breve. Então, ele está dizendo aqui, já até o 9, o além desde o profundo se turbou por ti, para te sair ao encontro na tua vinda. Olha aí, mano. Então, quando Cristo começou a guerra com ele lá em cima, no céu, que é o arcanjo Miguel, Jesus e arcanjo Miguel um só, é a mesma pessoa, nós veremos na Bíblia. Então, quando Cristo com seus anjos, com Gabriel e os demais anjos, atirou eles aqui abaixo, então o abismo recebeu, ou seja, uma terra sem forma e vazia, sem luz, sem vegetação, sem vida, sem sol, sem estrelas, sem esse ar, esse que sopra sobre toda a terra hoje. Tinha nada disso quando ele cai aqui. Ele caiu nesse abismo, ele vai voltar para esse abismo. Mas Cristo veio, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, como diz Gênesis, ou melhor, no princípio criou Deus os céus e a terra. Então Deus vem ali do pó da terra e tira da superfície um pó e faz esse grande planeta que é a Terra. Então, fazendo esse planeta, você já sabe que tem oportunidade para que Satanás pudesse entrar. No versículo de número 9 ainda, versículo parte B, despertou por ti os mortos e todos os príncipes da terra, e fez-la levantar dos seus tronos a todos os reis das nações. Ela está dizendo aqui, criou Deus todas as coisas, colocou o homem no Éden, para que ele pudesse desfrutar de tudo que ele fez, sem o pecado. Mas Satanás vem, envolve, vence o homem, leva o homem para o seu controle, e aí o que acontece? Todas as nações ficam debaixo do controle dele. E não vai sair, até que Cristo vem. Percebe, irmãos? Que o negócio é muito estreito. Não vai sair. Enquanto o mundo existir como planeta, enquanto essa Terra existir como planeta, e como sendo ela um planeta com vida, que tem vida, que dá vida e que produz a vida, um planeta inanimado, enquanto ela existir e o animal estiver sobre ela, de uma forma geral, e a vegetação estiver sobre ela, as águas sobre os mares e a chuva caindo sobre a terra, ele vai ter o controle da maioria, de todos aqueles que não querem ter o amor de Cristo. As nações estão debaixo da morte. A morte física e também, em primeiro lugar, espiritual e também física. A morte está no controle do diabo, ou seja, espiritual e a física. Essa divisão entre as duas mortes é o que faz a diferença para que o homem saia das mãos de Satanás. Como pode ser isso? João 10, vamos para lá que eu estou falando desse João 10 faz alguns dias. E você vai me acompanhar para que você veja como Satanás entrou para trazer essa morte ao mundo. Versículo de número 1, Evangelho de João, capítulo 10, Jesus diz no versículo de número 1: em verdade, vos digo que aquele que não entrar pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobre por outra porta, é ladrão e salteador. Mas aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Então Jesus disse, quem não entra pela porta no aprisco das ovelhas, é ladrão e salteador. Como é que Satanás entrou no mundo? Você já viu no capítulo de número 3 de Gênesis, como ele fez para entrar no mundo, ou na vida do ser humano,
e ter o controle de todos os seres viventes da terra, de todo o animal e de toda a vegetação. Por isso Isaías fala do cedro, Isaías fala das árvores, de uma forma geral, que tudo estava no controle dele, ele usava o homem para devastar tudo. Cristo vem e tem um certo domínio sobre isso, mas o homem não aceita a fé, não aceita a realidade em Cristo Jesus. Põe a sua fé aonde? Através daquilo que Satanás oferece, a idolatria e tantas outras coisas, e sai do controle de Deus. Saindo do controle de Deus, tudo vai sofrer na mão de Satanás, vai sofrer os animais do campo, vai sofrer as aves dos céus, vai sofrer os répteis da terra, vai sofrer os peixes do mar, vai sofrer o ser humano, vai sofrer as árvores, vai sofrer tudo. E o que está acontecendo aí não é exatamente isso? A vegetação geme. Paulo disse em Coríntios, em Romanos 3, que o mundo geme, que a terra geme, tudo geme por causa do quê? Da desobediência do homem nas mãos de Satanás, nas mãos desse bicho terrível que é o diabo. E Satanás hoje, ele entra para dominar sobre a igreja, e domina sobre a igreja. E a igreja, infelizmente, não abre os seus olhos. Por quê? Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. O apóstolo Paulo já bem profetizou isso, né? E é o que nós vemos hoje. Então hoje o cedro, o simpestre, pode muito bem chorar e lamentar. Floresta amazônica pode chorar e lamentar. Mas a árvore chora, a árvore não chora para ouvirmos o seu grito, o seu gemido. Mas a árvore sofre, porque ela tem uma natureza, ela tem uma ordem de crescer e frutificar e abastecer toda a terra e servir ao homem como bênção dada por Deus. Ela não pode fazer isso, porque o próprio homem, usado pelo diabo, destrói tudo isso. O diabo sabe que, ou melhor, todos nós sabemos que o diabo, ele tem prazer em estragar tudo isso, porque tudo isso vem de Deus. É para Deus e para a glória de Deus. Deus criou um planeta para exaltar a ele. Você viu lá o Senhor falando através de João Batista, né? Que o clamor, se os homens hoje não clamassem a Deus, não glorificassem a Deus, até as pedras o clamariam, até as pedras exaltariam. Então, é o que nós estamos vendo aqui o Senhor Jesus dizendo. Quem não entra pelo portão do curral, pela porta, a entrada real do aprisco das ovelhas, e só por outra parte é ladrão e salteador. Então, Cristo estava dizendo de Satanás, que entrou nesse mundo como intruso, como um ladrão, não veio pela porta. Veja o que ele fez: ele enganou a mulher, usou a cobra, enganou a mulher, para que chegasse no alvo que era o homem. E aí ele chega e faz tudo o que nós vemos lá no capítulo de número 3 de Gênesis. Vamos para lá outra vez, até que nós tenhamos o profundo conhecimento desse ser nojento e terrível, perigosíssimo que é Satanás. Você tem medo dele? Você tem medo dele porque você está devendo para ele, né? A Bíblia diz que quem toma emprestado é escravo daquele que emprestou, né? Se você está tomando o pecado dele aí para a sua vida e vivendo do seu pecado, então você é escravo dele. Por isso você não quer que fala de Satanás, mas eu não tenho nada com ele, nem ele comigo. O que eu tenho com ele é uma dura guerra. E essa guerra é aquela que Cristo me diz, através do apóstolo Pedro: o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resisti-lhes firmes na fé. Então, eu resisto contra ele, pela fé em Cristo Jesus. E em Cristo Jesus eu dou ordem e ele obedece, porque nada tem a ver comigo. Eu não ignoro os seus ardis, é perigosíssimo, já disse isso sempre. E diga aos crentes: tomem cuidado para de ser babacas, como vocês estão sendo na mão desses pastores aí, dizendo já venceu o diabo nada. Os crentes estão dizendo que venceu o diabo, e o diabo no lombo dele, mandando eles fazer o que quiserem, mandando as mulheres usar da sua beleza para se prostituir, para se comercializar, mandando os homens fazer das suas belezas para se prostituírem, para comercializar dentro da igreja, para usar o nome de Jesus como comércio. Tudo isso ele está fazendo e botando o nome de Jesus na política, dizendo que Jesus seria político. Tudo isso vem do maligno. Ele deitando e rolando, como diz o mundo por aí, e eles dizendo: está vencido para Jesus.
e para aqueles que temem o nome do Senhor Jesus como eu temo. Por isso Satanás sabe que eu não tenho nenhum acordo com ele. E nessa batalha em Cristo Jesus, eu dou a ordem de obediência, onde eu estiver. Ele vai ter que obedecer. Porque eu não luto contra ele com as minhas forças, com a minha beleza, porque não tem nenhuma, nem com a minha sabedoria humana, porque é muito pouca. A que eu tenho é que vem de Cristo, e é o suficiente. Mas com essa sabedoria de Cristo, eu dou ordem em Cristo Jesus, ele tem que obedecer. Então aqui no capítulo de número 3, diz-nos assim a palavra de Deus. Ora, a serpente era o animal mais astuto de todos os animais do campo, que o Senhor Deus tinha feito. Esta disse a mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Então ela chegou para a mulher, serpente chegou para a mulher, que é Satanás. É bom que você saiba que o diabo, ele não possui animais, aves, répteis. Ele não possui, irmãos. Não há possessão do diabo sobre esses animais. No capítulo de número 5 de Marcos, nós vemos lá aquele endemoniado de Gadara. Então, você por ali vai estudando a Bíblia, você vai ver que ele não possui. Ele faz um médium, ele se aproxima e consegue, digamos que, hipnotizar, dominar o animal, para que ele use, como por exemplo, Cristo usando uma jumenta para que o profeta Balaão ouvisse a jumenta falar. O que não era a jumenta, era um anjo. Tem que Balaão abre os seus olhos e vê que lá estava o anjo falando e não a jumenta. Então o diabo vem e usa a serpente. A mulher olha para a serpente, porque a serpente parecia, pelo que diz, um animal bonito. Eu, por exemplo, não tenho comunhão nenhuma com serpentes. Comunhão nenhuma com serpente. Não cobra, não quer nem papo. Quer nem conversa. Deixa elas viverem lá no campo, no lugar delas. Não mexo com elas, nem elas comigo. Deixa elas viverem, que elas são importantes para nós. Serpente é importante para nós, até aquela sucuri terrível que engole um boi, essa mesma. Todas elas são importantes para a vegetação, para a natureza, para as florestas, para o ar, que nós respiramos. Tudo isso contribui, né? Então, essa serpente, a Eva gostou, achou bonita e começou a apreciar a serpente. De repente o diabo vem, faz um mime ali na serpente. Eva escuta o diabo falar, mas achava que era serpente. O que Deus falou, Eva? Perguntou a serpente para Eva. Não pode mesmo comer das aves do jardim? Não, como Deus falou isso para vocês? Eva disse, não. De todas as aves, não. Nós podemos comer todas elas, só a que está no meio do jardim é que nós não podemos. Veja, irmão, com Satanás é perigosíssimo. Veja o rodeio que ele fez para te enganar. Toma cuidado. Toma cuidado. Quantos homens casados caem nessa cilada? Quantas mulheres casadas caem nessa cilada? Aparece um homem bonito, um jovem bonito, e aparece uma moça bonita, né? Você está achando que um velho que nem eu, Satanás não é capaz de enviar uma moça linda, bonita, para me derrubar? Você está enganado. Não enviou só uma não, foi muitas. Mas Cristo Jesus abriu meus olhos antes que ele aproximasse, antes que ela chegasse. Mas chegaram com elogios, com convites, com certeza. Mas Deus, pela sua graça e misericórdia, abriu meus olhos antes, o meu entendimento, para que eu pudesse perceber que aquilo ali não tinha nada a ver, senão a chegada de Satanás, para derribar aquilo que Deus deu para mim fazer. Então, é preciso que você fique atento para isso, para que você não caia na cilada do diabo. Eva não atentou para isso. Falou, não, ele falou para a gente não comer, mas o diabo vem e fala mentira. O diabo vem e fala mentira, e também é verdade. Quando ele fala que a árvore não era mortal, que não ia matar, ele estava falando da morte física.
O Adão ia comer com a sua companheira Eva e fisicamente não ia comer, ia fazer o que ele falou, conhecer o bem e o mal, que foi o que realmente aconteceu. Deus não queria isso para o homem. Por quê? Porque Deus queria o homem inocente do pecado. Mas como Deus queria o homem inocente do pecado, se ele deu ordem para o homem frutificar e encher a terra? Exatamente isso, frutificar e encher a terra sem conhecer o pecado, sem conhecer a prostituição, sem conhecer a lascívia, sem conhecer nada disso. Você percebe isso? Ele deu essa ordem para os animais do campo, o macho e a fêmea para encher a terra, e você percebe que a fêmea e o macho no campo só se relacionam quando eles estão na sua época de procriar, no cio ali, que está no tempo deles procriarem. Não tem, antes não consegue, não tem cruzamento. Não tem cruzamento antes, eles não conhecem o pecado. Assim era o homem. Toda mulher é fértil no seu tempo. A mulher pode se relacionar com o seu marido, ou com quem quer que seja, o mês todo, até o dia da sua preparação. Mas o dia que ela estiver fértil, para que ela se engravide, é esse dia que vai acontecer. Não é direto, não é sempre. Cada uma tem o seu dia, o seu período de fertilidade. Então, era assim que Deus queria que o homem vivesse. Sem o pecado. Inocentemente do pecado. Não conhecia pecado. Mas o homem vem, o diabo vem, que era o dono do pecado, o criador do pecado, e faz com que o homem transgride, comendo do fruto da ciência do bem e do mal. Então você precisa saber, querido, você precisa saber que toda essa devastação do mundo hoje veio só através de um ato de desobediência, comer de um alimento proibido. Por quê? Porque ali estava a ordem de Deus. E aí no versículo de número 2 ele diz: respondeu a mulher, a serpente, do fruto da árvore do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que comer desse fruto, os vossos olhos se abrirão, e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. Aí está. O diabo, em outras palavras, disse: Deus me conhece. Vocês não. Eu sou o mal. Era o que o diabo queria dizer. E eu quero isso para vocês. Vem me conhecer. Coma do fruto e vocês me conhecerão. Era essa a intenção de Satanás. Foi exatamente o que ele conheceu. Foi exatamente o que ele fez. Por isso, querido, você precisa ser vigilante. Precisa ser cuidadoso, viu, irmã? Conserve essa sua beleza aí, que você tem esteticamente, corpo bonito, bem, modelado. Deus te deu esse corpo bonito, cheio de curvas bonitas. Conserva ele para você, para o seu marido. Escolhe um varão, case-se com ele e para de explorar o seu corpo na mão da carne, da lascívia e da prostituição. Lá na frente você vai pagar o preço por isso. Por quê? Porque o abismo vem, aonde haverá fogo e enxofre. Então ele diz aqui, vendo a mulher que aquela árvore era agradável para se comer e agradável, e olhou ela, a árvore, é a árvore desejada. Ela olhou e falou: essa árvore é bonita, esse fruto é desejável. Cobiçou. Esse é o problema, Cobiça que faz a diferença. Capítulo 20 de Êxodo, Deuteronômio 5, versículo de número 10 para frente. Não cobiçarás. 10º mandamento. Foi o que a Eva fez. Ela quebrou o 10º mandamento.
O diabo fez ela quebrar. Observe que as leis vêm lá da Nova Jerusalém. Vem lá do céu. Satanás quebrou elas lá. Os 10 mandamentos. Ele quebrou os 10 mandamentos lá na Nova Jerusalém. Querendo ser Deus, parecendo ser Deus, e caiu aqui abaixo. Por isso Deus está levando para o fogo em breve, porque esse tipo de condenação e de pecado só o fogo elimina. Então, a mulher cobiçou, desejou e deu ao seu marido. Então, o versículo número 7, então foram ambos os olhos de... Então foi aberto os olhos de ambos, e conheceram que estava nu. Cozeram, pois, folha de figueira e cingiram-se. Então, ouvindo a voz do Senhor, Deus que passeava no jardim pela viração do dia, esconderam-se o homem e a sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Escondeu inutilmente, viu, queridos? Ninguém esconde de Deus. Quando Deus faz aquele tour, pela terra, passeando ali, olhando a terra, a grandeza daquilo que ele tinha feito, para se aproximar, para falar com Adão, para ver como estava Adão e Eva. Deus já tinha visto que eles tinham caído na lábia de Satanás, já tinha pecado. Deus foi só para ver a atitude do Adão. E quando chega até o Adão, qual foi a atitude dele? Covardemente. A mulher que tu me deu, ele põe a culpa na mulher. Se você continuar o texto aqui, você vai ver. Então, ele põe a culpa na mulher. Dá uma olhada como o diabo entrou aqui. O diabo entrou ilegalmente no planeta. Mas entrou para habitar no planeta? Ele entrou para passear sobre o planeta. O diabo não tem habitação. O diabo continua sem habitação. O diabo continua vagando. O seu trono é declarado como sendo as regiões celestiais, não embaixo da terra. Esquece o diabo embaixo da terra. O diabo nunca pisou na terra e nunca vai pisar com seus próprios pés. Por quê? Porque ele é diferente. Percebe, irmão? O diabo não tem ossos, não tem nervos, não tem carne, não tem nada. Ele é anjo. É um querubim. Então ele não pisa nessa terra fisicamente. O diabo passa de uma parede para outra, de um lado para outro, e não atinge. O diabo não sente dor, é insensível. Ele não consegue nada, ele não sente nada. Então ele não sente a terra, ele não pisa na terra. O diabo, ele possui o homem. E é aí que ele repousa e descansa sobre a terra. Sobre o homem. Por quê? Porque o homem tem espírito de vida. E através desse espírito, ele consegue habitar no homem. Não habita nos animais porque não tem o mesmo espírito. Tem o fôlego da vida, mas não tem o mesmo espírito. O espírito do animal acaba assim. É como que descartável. O animal morre, o espírito desaparece, acabou. Mas o homem não, tem um espírito eterno. Se for com Cristo, viverá eternamente. Se for sem Cristo, vai acabar a sua existência no lago de fogo. Mas se não queimar, não vai acabar nunca. Por isso o fogo vem para consumir tudo, inclusive com Satanás, em primeiro lugar. Então, por isso ele conseguiu entrar através do quê? Das suas obras ilegais, malignas. E Jesus está falando dele em João. Vamos para lá, outra vez. Versículo de número 3. A este o porteiro abre. As ovelhas ouvem a sua voz e chama pelo nome as suas ovelhas e as leva para fora. Aqui está. Aprisco aqui, curral aqui, chama-se mundo geográfico, terreno. Então, Cristo vem e entra nesse mundo terreno, nesse mundo habitacional de seres humanos, de seres viventes, de seres animais, de árvores, de tudo que existe nesse planeta Terra. Então, ele vem, entra neste mundo. E como ele entra neste mundo? Então, observe lá no capítulo 2 de Gênesis, como o homem entrou no mundo.
Como foi que o homem entrou no mundo? Cristo fazendo o homem. Vai para lá, Gênesis, capítulo de número 2, para que você entenda como Deus fez tudo isso. O versículo de número 1. Ele diz aqui, capítulo número 2, versículo número 4. Essas são as origens dos céus e da terra, quando foram criados, no dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus. Não havia ainda nenhuma planta do campo na terra, nenhuma árvore do campo tinha brotado, pois o Senhor Deus ainda não tinha feito chover sobre a terra, e também não tinha o homem para lavrar a terra. Queridos, é bom você entender bem a Bíblia, porque você abre o capítulo de número 1 aqui, e você vai ver Deus falando que criou o sol, criou o céu, criou a lua, criou a terra, criou os animais, criou as aves do céu, criou tudo. Tudo não abrir e fechar de olho para a maioria das pessoas, para os pregadores principalmente. Criou todas essas coisas, primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quarto dia, quinto dia, sexto dia. Descansou no sétimo. Tudo isso aqui dá a impressão, no capítulo de número 1, que está tudo pronto. Não tinha nada pronto. Tudo isso era o quê? Um projeto, uma arquitetura, tudo lavrado por Deus, tudo na planilha de Deus, tudo no projeto de Deus, tudo preparado por Deus. Veja a sabedoria de Deus. Enquanto não tivesse tudo pronto e quem o conservasse, então, homens, quando eu digo homem, estou generalizando. Você foi colocado na terra para proteger o que é de Deus, viu, seu nojento? Não para destruir como você está destruindo seus nojentos, seus imundos. Somos todos nós responsáveis por isso. Não foi para isso que nós viemos ao mundo. Foi para proteger o que é de Deus, para glorificar o que é de Deus, para desfrutar o que é de Deus, do que é de Deus. Deus deu a nós. Deus criou a mulher para isso. Deus criou o homem para isso. Viu, mulheres? Não é para vocês ser o que vocês estão sendo por aí, se exibindo, entregando seus corpos à prostituição, se destruindo, se devastando e acabando com vocês mesmos. Não foi para isso. A mais bela mulher foi feita lá no Éden e para o marido. Hoje as vaidades, as ilusões tomou conta de tudo e aí está. E quem é o responsável por tudo isso? Satanás. Então, nós vamos ficar aqui, tá? Nessa criação. No próximo vídeo, nós continuaremos para que você entenda quem transgrediu as leis e quem é que está transgredindo as leis e fazendo com que os homens façam isso. E vai continuar até cumprir a profecia final, que é o 6º milênio. Fechou o selo, o 6º selo, cumpriu todo o 6º selo, cumpriu todo o 6º selo. Vai abrir o 7º? Vai abrir o 7º. Assim que abrir o 7º selo, Cristo vem para buscar a sua igreja. E aí o fim de toda a humanidade. Quem foi salvo, foi salvo. Quem não foi, tchau. Espera o fogo. Cuidado, hein? Cuidado. Ore comigo. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado por mais um dia. Pela sua palavra, que é santa, que é viva, que é eficaz. Nós amamos a tua palavra. Como é bom conhecer a tua palavra, Pai. Esse é o meu maior objetivo nessa terra. Esse é o meu maior desejo nesse mundo, Senhor. Eu tenho anseio pela tua palavra. Como dizia o rei Davi, assim como a corça suspira pelas águas, assim suspira minha alma por ti, ó Deus. Como a corça suspira pelas águas, como a vegetação deseja as chuvas, assim eu desejo a tua palavra, Pai. Tu sabes que eu amo, tu sabes que eu quero, tu sabes que eu aprecio, tu sabes que eu venero, tu sabes que eu busco, e tu sabes que eu conservo enquanto vida tiver e daqui até a eternidade. Essa tua palavra, que é linda e maravilhosa, e não se mistura, não se contamina. Por mais que os homens tentem, por mais que os homens busquem meio de contaminá-las, não conseguem. Porque tu és justiça, tu és Deus, e tu és Rei, tu és Senhor. E a tua palavra é justiça, lei, tu és Rei e Senhor. Por isso, Pai, em nome de Jesus de Nazaré, o teu precioso Filho, dá-nos a tua palavra. Faz com que nós compreendamos, entendamos e vivamos
Por quê? Porque é a regra de vida para nós nesse mundo e no vindouro principalmente. Sem a tua palavra tu não serás glorificado, Senhor. Sem a tua palavra tu não serás exaltado. Tu nos deixou ela, para que através dela nós te exaltaremos, ou te exaltamos, te glorificaremos para sempre. Senhor, abençoa esses vídeos, abençoa os que vão ouvi-los. Que tu possa os abençoar, que tu possa os prosperar, que tu possa os motivar, convidá-los a te servir e fugir da destruição vindoura que já está próxima. Que tu possa libertar o cativo, que tu possa libertar os enfermos, que tu possa libertar os que estão nos leitos de dor, que estão nos presídios, que estão, meu Deus e meu Pai, aprisionados pela pobreza, pela miséria, pela doença, os crimes, pela hipocrisia dos homens, pela idolatria, pela feitiçaria, pela lascívia, pela a malícia desse mundo. Estão presos, meu Deus e meu Pai, pelos intentos e os encantos de Satanás, que põe os seus encantamentos na mente do homem e da mulher para destruir. Que o Senhor, Deus, possa abrir os olhos de cada um e que nós possamos, Pai, te servir todos os dias das nossas vidas. Abençoa a nossa juventude e tenha misericórdia das pessoas que já vão ser prodigicadas agora pelo novo plano do governo, que é de tirar dos pobres, dos doentes, dos enfermos, o BBC Loura, um meio de vida para aqueles que são doentes de comprar o seu remédio. Sei que existe muitos que estão ilegal lá dentro, mas a maioria dos que estão ilegal aí é do meio deles mesmo. Alguns nem vai sair, mas o pobre, como eu já conheço, muitos que já perderam, que vai perder, que tem o direito, esse não vai receber. Quanta injustiça, Deus, por essa gente. Eles consomem todo o dinheiro, eles acabam com tudo e vai tirar do pobre, e vai tirar do necessitado. Tem que arrumar a economia e tem que tirar daquele que está necessitado. Mas é muito maligno, não? Mas tu, Deus, está de olho em tudo isso. Sei que haverá a hora, e essa é a minha oração, em que tu os visitará e cobrará para o mundo ver a maioria dos seus corpos estirados no chão, como folha seca, como trapos velhos, como pano velhos, rasgados e que não cabe nenhum remendo, que não serve para mais nada. Assim serão a maioria. E em breve, antes de eu sair desse mundo, tu me mostrarás. Obrigado, Deus, por tudo. Abençoa os pobres, necessitados, os velhos, os aposentados, os enfermos, os desempregados, também os que estão empregados. E salva essa nação, salva a nossa juventude, abençoa os médicos, os enfermeiros, abençoa, meu Deus e meu Pai, as autoridades policiais, os corretos, os que são justos e que trabalham honestamente para o bem da nação, para o bem da população. Abençoa a vida dele e os outros, desmascara e joga no chão. Porque nós precisamos de justiça, precisamos de verdade, precisamos de vida. E esse tipo de gente não traz vida, senão morte e destruição. Abençoa a nossa nação, abençoa a tua igreja, e aos corretos e justos, os exalta pelo teu poder e levem a falar do teu amor e das tuas grandezas. Aos devassos, ó meu Deus e meu Pai, tira os seus corpos como trapos velhos, para que saiba que tu és Deus e que tu és Senhor. Nós te louvamos e te exaltamos. Obrigado, Deus, por tudo, em nome de Jesus Cristo, hoje e para sempre. Amém. Deus te abençoe, meu querido. Até o nosso próximo vídeo. Amém.